Seja bem-vindo. Essa é a segunda parte, eu acho que eu já falei para vocês. Meu nome é Roberta Renault, criadora do canal Vocação Jurídica, e essa é a segunda parte do ato simulado no Tribunal do Júri. Na última quinta-feira eu promovi com os meus alunos e eu estou presenteando não só vocês, como os alunos também queridos que foram muito comprometidos, que merecem todas as honras possíveis. Então, hoje você assistirá à segunda parte, que consiste na inquirição das testemunhas, interrogatório, debates orais, votação, dos quesitos e, finalmente, a sentença. Se tiverem dúvidas, quiserem trocar alguma informação comigo, é só registrar aqui nos comentários, tá? Não deixa de me seguir, não. E se você entrou aqui no segundo vídeo e não assistiu o primeiro, eu vou deixar o link, porque o primeiro é a abertura, é o sorteio, né? Então, para vocês se depararem com todas as formalidades, com todos os segmentos do Tribunal do Júri, eu deixo aqui o link do primeiro vídeo, tá bom? Olha, um forte, carinhoso abraço para você, uma linda semana. Beijo, tchau! Retomamos a sessão. Agora iremos fazer as alegações finais. Gostaria de lembrar que tanto a defesa quanto a acusação tem 1 hora e 30 minutos para os debates. Sendo assim, vamos iniciar o ato. Passo a palavra ao doutor Paulo Capozoli para que faça as suas alegações. Tem a palavra, doutor. Obrigado, excelência. Excelentíssima magistrada, doutora Marisa Souza, mais uma vez é uma satisfação estar participando de um plenário sob vossa presidência, que sempre, em todos os plenários que eu já fiz, demonstrou muita sapiência, muita tranquilidade, muito conhecimento. Então, eu saúdo vossa excelência, deixando aqui o meu registro de satisfação em estar, mais uma vez, do vosso lado aqui, participando desse plenário. Saúdo também o nobre doutor defensor, defensor aguerrido, defensor combatente, mais justo, controlado, né, contido, sei que está fazendo o melhor trabalho que pode, dentro de suas limitações e de suas condições, mas o doutor tem os meus respeitos e a minha admiração. Saúdo também os serventuários, o oficial de justiça, né? Deixo a minha saudação também aos policiais que fazem a nossa segurança, né? Que, apesar de tudo que a gente ouve falar da Polícia Militar, os policiais que nos resguardam aqui sempre foram muito cordiais, muito respeitosos, e eu agradeço pela demonstração de cordialidade que ele tem com todos nós. Minha saudação também a toda a plateia, todas as pessoas que estão dedicando seu tempo aqui para estar nos acompanhando, né, para conhecer e saber como que funciona um plenário de júri, e é sempre um prazer tê-los com a gente. Deixo uma saudação também aos familiares, tanto da vítima como do réu, né, porque aqui é um lugar, é um espaço onde nós não temos vencedor, aqui não existe vencedor. Em verdade, aqui nós somos todos perdedores, né? Todas as pessoas que estão aqui estão perdendo alguma coisa. De um lado, nós temos quem perdeu um ente querido, de outro lado, nós temos quem está perdendo a convivência, o carinho de um ente, que pode ou não ter cometido um deslize, um erro, mas a verdade é que as famílias acabam sofrendo, todas elas sofrem. Então, eu deixo aqui os meus respeitos e saúdo também o seu Reinaldo, que está participando disso daqui. Espero que o resultado desse plenário seja condizente com tudo o que aconteceu. E, por fim, eu quero saudar todos os jurados, agradecendo desde já o tempo que dedicaram,
a paciência. Eu sei que cada um de vocês tem os seus afazeres e vocês deixaram isso para estar colaborando com a sociedade, com a justiça. E vocês, em verdade, são as pessoas mais importantes na noite de hoje. Vai ser graças a vocês que nós vamos conseguir colocar fim em mais um processo, né, judicial, mais um processo que está sob o crivo do judiciário no Tribunal do Júri. Então, deixo, além dos meus agradecimentos, a minha saudação a cada um de vocês, tá? E espero que a gente consiga terminar esse trabalho com clareza, né? Eu peço a Deus que vocês tenham clareza naquilo que vocês, ou de tudo aquilo que vocês ouviram, o que vocês vão ouvir agora, tanto de minha parte como do defensor, e que isso ajude a vocês a tomar uma decisão de acordo com a consciência de cada um de vocês, que vossas excelências sejam iluminados a tomar uma decisão da qual vocês possam chegar em casa e não se questionar se tomaram a decisão correta ou não. Porque é muito triste quando você sai daqui e se questiona se aquilo que você fez foi o correto, se aquilo que você fez foi o melhor. Então, não é uma coisa que a gente pode aconselhar, mas a recomendação que eu daria a cada um de vocês é que deixem a consciência de vocês decidir. Tá? Não se deixem levar por emoção, deixem que a consciência de vocês faça isso, né? Porque vai ser a única forma de vocês conseguirem conviver com isso. E amanhã, talvez, vocês estejam novamente num novo plenário. Então, não tragam dúvida do plenário de hoje, não levem para um próximo. Procurem decidir com a consciência de vocês. Façam o que o coração de vocês manda, tá? Independente de religião, independente de credo, façam o que vocês entenderem que é o correto, para vocês realmente conseguirem colocar uma pedra em cima desse processo. Em relação ao caso, excelências, nós temos uma situação onde o seu Reinaldo foi pronunciado, né? E está aqui hoje para vocês, vossas excelências, decidirem. Mas nós temos nos autos elementos que são suficientes para determinar que a autoria realmente é dele. Eu acredito que o que vocês presenciaram até aqui chega a ser irônico, apesar do nobre defensor ter dito que eu estava sendo irônico, mas não fui eu, foi a situação. A situação estava chegou num ponto que a gente parecia que não era uma coisa séria, mas é séria. Nós temos um corpo, nós temos um óbito, nós temos um homicídio para decidir. E o que nós temos nos autos, tanto os depoimentos que foram dados, as oitivas que foram realizadas, nos levam a crer que foi que o seu Reinaldo, ele sabe o que aconteceu, né? A única testemunha de visu, a única testemunha que presenciou o fato e deu essa declaração em sede policial, com detalhes de onde estava, o que estava fazendo, como que o seu Reinaldo chegou, que veículo estavam usando, quem estava com ele, que foi um disparo de arma de fogo. Essa única testemunha também foi assassinada. E era uma moça que estava grávida, ou seja, não foi só essa moça assassinada, foi ela e uma criança que ainda não tinha chegado ao mundo, que viria ao mundo. E isso é uma situação, excelências, como o próprio réu colocou, muito comum na região. É a comarca de vossas excelências. Eu sei que talvez vossas excelências mesmo tenham receio
do que vai ser feito, do que está sendo feito aqui. Afinal de contas, ainda que o réu diga que é uma pessoa do bem, que é uma pessoa que mora num local pequeno, é uma comarca realmente que não é grande, não é uma capital, é uma comarca menor. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar deste grupo de extermínio, esse tal de bonde do Highlander, né? Mas o que nós sabemos, uma coisa que é fato, é que existem grupos, sim, grupos criminosos, sim, eles existem. E hoje vocês estão aqui para decidir sobre o que aconteceu ao filho de uma senhora que foi ouvida aqui, que vocês ouviram e que já perdeu 2 filhos. Será que vossas excelências estariam numa situação diferente da que essa senhora que foi ouvida aqui estaria? Será que se fosse uma filha, um filho, um marido, uma esposa, a cabeça de vocês, a opinião de vocês seria diferente? Eu acredito que não. Eu sinceramente acredito que não. Mas eu não estou querendo, com isso, fazer com que vossas excelências decidam pelo coração. Não é isso que eu quero. Não é essa a minha intenção. Até porque, excelências, promotor de justiça, eu não ganho nada mais por condenar. E eu não estou aqui para condenar. Eu estou aqui representando a nossa sociedade. Eu falo em nome da sociedade para trazer justiça. Eu sou promotor de justiça. Então, é o Estado que coloca o poder que o Estado tem de punir ou não uma pessoa na minha mão. E se eu entendesse que o senhor Reinaldo não é culpado disso, eu seria o primeiro a pedir pela absolvição dele. Mas eu não posso fazer isso. Eu não tenho como fazer isso. Infelizmente, o que nós temos, tudo que nós temos nesse caderno, tudo que nós temos nesse inquérito, nesse processo, até chegar onde nós chegamos, nos leva à pessoa do senhor Reinaldo. Como pode aquela quantidade de armas que foi achada, porque não foi uma pistola que foi encontrada, foi calibre .40, 9mm, 38, granada, máscaras, tudo isso foi apreendido pela polícia. E olha, excelências, a polícia não foi até a residência que esse arsenal estava para capturar um acusado de homicídio. Não foi isso que eles fizeram. Eles foram apreender a arma. Eles foram apreender essas armas que estavam de posse do senhor Reinaldo. E surpresa para todos, inclusive para mim, para o Ministério Público, é que uma dessas armas foi a arma utilizada no assassinato, no homicídio do seu Bruno. Será que isso tudo é coincidência? Será que essa história que o senhor Reinaldo nos contou tem algum fundamento de guardar um armamento para um policial? Me parece um pouco fantasioso. Então, eu tenho que recorrer aos autos. É isso que eu estou fazendo. Quando eu vi a arma que foi apreendida, mesmo calibre da arma utilizada no homicídio do Bruno, essa arma foi periciada. A munição, o projétil que levou o Bruno à morte, ele foi recuperado. Ele foi recuperado de uma região na cabeça. O próprio exame cadavérico, ele traz, e isso está nos autos, que exibe isso na necropsia, exibe múltiplas fraturas dos frontais, parietais e occipital. Frontal, parietal, occipital, que é um projétil entrando na cabeça, passando por essa região, né, do meio e parando aqui atrás. E isso é possível fazer? Sim. Um projétil recuperado, quando você manda para a perícia, todo disparo que é feito, a perícia faz o quê? Nós temos digitais. Uma arma de fogo
dentro daquele cano dela, ela é raiada. Ela tem uma marca que é a digital da arma. Nenhuma é igual. Nenhuma é igual. A perícia consegue detectar que aquele projétil passou por aquele cano através daquele raiamento. E os peritos constataram que esse projétil saiu daquela arma apreendida na casa do seu Reinaldo. E aí o seu Reinaldo nos fala que não foi ele. Não se lembra de uma condenação de 4 anos. Senhores, eu tenho certeza que qualquer um de nós nos lembraríamos de uma condenação. Eu me lembro de multa de trânsito, que é uma infração administrativa. Não se recordar de uma condenação de 4 anos e 6 meses, não se recordar que já respondeu a um outro processo de homicídio, que é a mesma coisa, me parece que é um descaso com a justiça, que é um descaso com Vossas Excelências. E eu, sinceramente, gostaria que esse tipo de situação, esse tipo de crime que acontece, eu ficaria realmente muito satisfeito se Vossas Excelências estivessem do meu lado e me ajudassem a combater. Eu não consigo combater isso sozinho. E isso existe, Excelências. A violência, os homicídios, essa quantidade de notícias que nós escutamos, existem porque, infelizmente, muitas pessoas, e eu não falo isso como crítica não, tá? Muitas pessoas têm medo de denunciar, têm medo de se comprometer. E eu talvez também o tivesse. Talvez, se eu fosse um morador de uma localidade dessa, de uma comunidade dessa, talvez eu também tivesse. Não por mim apenas, mas pela minha família. É claro que eu teria medo. E se eu não consigo sair dessa região? E se eu não consigo me mudar? E ainda que eu me mudasse, será que para onde eu estivesse indo, será que seria diferente? É isso que eu quero para a minha vida e para a minha família? Correr, fugir, me esconder, deixar o crime impune? Eu acredito que não. Ainda que o medo exista, eu tenho certeza que o nosso subconsciente, ele clama por justiça. E volto a dizer a Vossas Excelências, eu não estou aqui para condenar, eu estou aqui para tentar fazer justiça, trazer a justiça. Quem cometer um crime deve pagar. Agora, o quanto de pena, o quanto vai pagar, isso é uma outra situação, é um outro detalhe. O que vocês, Vossas Excelências, eu, precisamos fazer é trazer e tentar considerar, tentar determinar que aquele fato é criminoso e quem cometeu aquele crime. Entendo que só assim nós vamos conseguir acabar com isso. Só assim nós vamos conseguir diminuir. Nós temos que fazer a nossa parte. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Porque senão amanhã os senhores vão estar aqui apreciando um outro caso semelhante. Afinal de contas, o Tribunal do Júri é um tribunal destinado a julgar, a tratar crimes dolosos contra a vida. Então, toda vez que vocês vierem, sentarem nessa cadeira que vocês estão, vocês estarão julgando um crime contra a vida. Seja consumado, como é o nosso caso de hoje, seja tentado. Alguém tentou tirar a vida de alguém. Alguém tirou a vida de alguém. E nós temos que tentar acabar com isso. Ah, não é justo, como o réu disse, não é justo eu ficar aqui, mas é justo tirar a vida de alguém? Qual é a justiça disso? Onde nós vamos encontrar a justiça nisso? Vossas Excelências têm a possibilidade de tentar... vocês não vão acabar, nós não vamos conseguir acabar com isso, infelizmente. Mas vamos tentar fazer a nossa parte. Vamos tentar demonstrar que toda ação
vai ter uma reação. Tudo que é feito existe consequência. A consequência, às vezes, é coisa boa, às vezes não. No caso de hoje, ou em tribunais de júri que vocês participarem, não vai ser. Não vai ser. Sempre vai ter alguém que vai ter uma dor maior. Os dois lados têm dor, mas alguém vai ter uma dor maior. O seu Reinaldo, ele parece uma pessoa assim, que está aqui por um acaso. Não está. Não está. Ele é uma pessoa conhecida, ele é uma pessoa temida, ele é uma pessoa capaz de fazer tudo isso que foi dito que foi feito. Porque quando vocês se deparam com um criminoso, se vocês forem abordadas na rua por essa equipe, esse grupo dos PIX, né? A quadrilha do PIX, vocês pensam que eles vão ter pena de vocês? Não vão. Não vão. Eles vão fazer tudo aquilo que eles puderem para transformar a vida e o momento de vocês em um inferno. E a hora que essas pessoas forem capturadas, vai aparecer outra pessoa. Eles sabem fazer isso. Eles sabem fazer isso. E para corroborar com tudo isso, o réu traz uma pessoa para servir como álibi, porque parece que viu isso em filme americano, essa coisa do álibi, né? O álibi perfeito. Não existe álibi perfeito. Não existe. Existe verdade. A verdade existe. Álibi perfeito, não. Porque o álibi, a gente só vai usar o álibi quem tem algum problema. A prova de coisas boas, elas estão no ar. Eu nunca precisei provar coisa boa. Agora, coisa contra coisa ruim, sim. Aí o nosso réu nos apresenta uma testemunha que vai dizer que ele está, e a testemunha dele diz que ele não estava. A testemunha que o próprio réu trouxe disse que ele não estava. E ele insiste em dizer quem estava. A testemunha que veio disse o que estava fazendo, onde estava fazendo, com quem estava fazendo, o endereço de onde estava fazendo. E o réu sequer falou que estava em casa. Senhores, eu sinceramente, eu não sei se o réu pensa que isso é uma brincadeira. Não sei, sinceramente. Porque chega a ser absurdo. E ainda reclamar do sistema prisional. Talvez o sistema prisional que ele venha pedindo, muita gente do bem não tenha. Muita gente do bem não tenha o que comer. Muita gente do bem não tenha o que vestir. E muita gente do bem não tem onde morar. Ele tem. Um lugar para dormir. Ah, mas é ruim. Claro que é ruim. Mas não é mais ruim do que ele fez. Então, é em cima disso tudo que eu tenho que trabalhar. Em cima de provas materiais, que é tudo que existe aqui de materialidade, né? É prova, é palpável, aquilo que é fisicamente comprovado. Um perito está afirmando alguma coisa. As pessoas estão afirmando alguma coisa. O réu teve a oportunidade de falar a verdade, não o fez. Ele não o fez. E ele poderia ter feito. Porque não é possível, excelências, que tudo aquilo que as testemunhas que nós ouvimos aqui falou, tudo é mentira. Não é possível. Você pode achar uma mentira, duas mentiras, mas tudo que falaram ser mentira é impossível. Não existe um complô contra o réu. O que existe é um clamor de justiça para a família que perdeu um ente. A defesa vem trazendo para vocês qual era a vida pregressa da vítima. Não interessa qual era. Não é ele que está sendo julgado. Se ele cometeu algum erro, se ele pagou algum erro, isso foi problema dele. Ele pagou essa conta. Mas isso não justifica ele aparecer morto. Não justifica. Assim como não justifica testemunhas que poderiam estar aqui, ter sido ouvidas aqui hoje, ter esclarecido o que realmente aconteceu, também ter sido assassinado, porque não é que morreu,
Ela não morreu, ela foi assassinada, junto com uma criança no seu útero. 2 pessoas morreram. 2. Pelo simples fato de ter dito a verdade. Então, essa é a pessoa que nós estamos aqui para decidir o futuro. Se deve continuar onde está, ou se deve vir para a rua. Quem sabe amanhã, como ele disse que é uma pessoa benquista, quem sabe amanhã ele pode estar cruzando com vossas excelências, num farol, num supermercado, numa padaria, quem sabe? E é isso que vai acontecer. Pelo menos até ele praticar um outro crime, porque vai praticar. Vai praticar. Então, esse momento que nós temos é um momento de tomar a decisão. Qual é a decisão que eu quero? Eu tenho informação, indício, elemento suficiente para dizer que ele é culpado por aquilo que aconteceu? Eu não quero nem pensar em questão de, sabe, interior. Não, não é isso, porque tem muita gente que senta nesse banco que ele senta, que também responde por um homicídio, mas que se arrepende, que foi uma única vez, que foi muitas vezes numa legítima defesa. Eu, promotor de justiça, já pedi absolvição de réu que senta nessa cadeira, que matou alguém, que tirou a vida de alguém, porque iria tirar a vida de um ente seu. Então, isso é em defesa própria, isso é em defesa do seu ente. Um caso desse, eu reconheço esse benefício. Eu reconheço a legítima defesa, mas eu não posso reconhecer isso do seu Reinaldo. Vossas excelências podem achar que eu estou errado. E se assim eu fizer, se assim achar que é melhor, que vocês vão ficar mais tranquilos, mais convictos, façam isso. Absolvam, digam que ele não foi ele. Porque é isso que vai ser perguntado para vocês. Não vai ser perguntado mais se ele faz parte de grupo de extermínio, não vai mais ser perguntado se ele leva uma vida criminosa, não é mais isso que vai ser perguntado para vocês. Isso nós trouxemos, nós tentamos mostrar para vocês, sob o crivo do contraditório, que o defensor brigou bastante em defesa do cliente dele. E eu respeito isso. Eu tenho respeito por isso, mas isso não quer dizer que eu vou me render a tudo que foi dito por parte da defesa. Eu não posso fazer isso. Eu estaria atraindo a confiança de vossas excelências. Eu estou aqui representando, inclusive, vossas excelências, porque amanhã, talvez, a vítima seja vocês. Então, vai ser muito simples. Vocês daqui para frente, depois de tudo isso que vocês viram, tudo isso que vocês vivenciaram, vocês vão ter a oportunidade de decidir. Querem absolver ou não, ou querem condenar. Acham que ele é inocente ou acham que ele é culpado. Eu não sei se nós vamos voltar para a réplica, vai depender um pouco da sustentação do nobre defensor, mas eu queria, talvez vocês, nem todos aqui tenham participado de um conselho de sentença, a hora da votação. Existem algumas perguntas que a doutora magistrada, presidente desse plenário, vai fazer para vocês. E a pergunta para vocês, a resposta é muito simples, é um sim ou um não. Não precisa justificar nada. São perguntas voltadas à materialidade, aconteceu ou não, né? Isso em linhas gerais, ela vai explicar um pouco melhor isso. Mas ocorreu um homicídio, uma pessoa morreu por conta de um disparo de arma de fogo, é um sim ou não? Uma pergunta simples assim. Segunda pergunta, foi o senhor Reinaldo foi a pessoa que puxou o gatilho, ou é o responsável por esse disparo dessa arma de fogo? É a segunda pergunta. Terceira pergunta, se vocês querem absolver por clemência. Uma clemência. Eu acho que foi ele, eu acho que ele matou o senhor Bruno, mas eu quero absolver. Eu quero que ele volte para a rua. Aí vocês vão ter que voltar
dizer sim, se vocês querem ser clementes com ele. E teremos depois provavelmente uma quarta pergunta, com relação à qualificadora. O que é essa qualificadora? O dia que aconteceu o homicídio, o Bruno estava com algumas outras pessoas numa esquina, parado, numa rua, conversando com essas outras pessoas. Sem ele perceber, sem que nem nada despertasse as pessoas, inclusive que estavam do lado dele, pudessem perceber que aconteceria alguma coisa, o senhor Reinaldo chegou e atirou. Isso para nós, isso para o direito, isso para a justiça, é você agir de maneira que você impossibilita a vítima, no caso, o Bruno, de reação. Ele foi pego de surpresa. Qual reação que ele poderia ter? Ele teria como se esconder? Ele teria como tentar correr? Ele não teria. Porque ele teve um fator surpresa. Jamais esperaria aquilo, e nem as pessoas que estavam com ele. Então, isso, no nosso caso, é o que nós chamamos de qualificador. Isso aí vai aumentar. Não é simplesmente um homicídio que matou. Matou, mas de uma forma, é como se fosse... existe uma outra que é a crueldade. Né? No caso, foi ele se utilizar, né? Agir de uma maneira que a vítima não teria condição qualquer de reagir. Então, isso é previsto na nossa lei penal também. Quando isso acontece, existe que é uma qualificadora, existe um aumento, uma consequência um pouco maior do que um simples homicídio. Simples que eu digo, né, uma forma de linguagem, não tem homicídio simples. Homicídio é homicídio. É grave, é sério, homicídio é homicídio. Mas existe o homicídio que nós chamamos de simples. Né? Eu e você estamos discutindo, eu saco uma arma e atiro em você. Agora, eu e você estamos discutindo, eu me escondo atrás daquela parede, quando você passa, você nem sabe o que aconteceu. Tem muita gente que morre e não sabe que morreu. Então, isso é uma condição especial, isso é uma condição diferenciada. E para isso, vossas excelências, terão que voltar também. Existiu ou não essa situação, vamos chamar de diferente. Eu preciso, quis aproveitar para passar isso para vocês. Eu traria isso para a réplica, mas às vezes não acontece réplica, né? Porque isso vai depender muito do que o nobre defensor vai apresentar. Se ele trouxer alguma coisa que eu entenda que eu devo contestar, que eu devo combater, ou que eu devo explicar melhor para vossas excelências, eu venho para a réplica, para isso. Então, eu quero aproveitar esse final para dizer para vocês, para trazer como que funciona. Então, os quesitos vão ser esses. A doutora magistrada, presidente desse plenário, vai explicar para vocês. Quesito tal, o Ministério Público pede que vocês votem assim, a defesa pede que vocês votem assado. E é isso que vocês vão ter que fazer. E nessa hora é que eu peço que vocês tragam tudo o que aconteceu aqui, tudo que vocês ouviram, tudo que foi dito por todos, mais o que tem nesse caderno todo, desse tempo todo que já se passou, e decidam. É só isso o que o Ministério Público pede, é só isso que nós entendemos que é necessário para essa justiça. Isso tem que ser feito, senhores. Nós temos que dar um basta nas coisas que vêm acontecendo. Não é possível, mas eu não aguento mais. Todos os dias eu tenho um plenário para discutir a mesma coisa. Digo mais, muitas vezes, a mesma pessoa, o mesmo réu. E eles vêm com a mesma história. Então, isso nós temos que tentar acabar. Vamos conseguir? Não sei. Não sei. Mas eu vou tentar. Enquanto eu estiver neste papel, enquanto eu estiver nessa cadeira, enquanto eu estiver com o compromisso que eu assumi
ao ingressar no Ministério Público, é o que eu vou fazer. O dia que eu entender que eu não tenho mais capacidade, que eu não tenho mais coragem, ou que eu estou temeroso pelo que eu faço, é melhor eu deixar o Ministério Público. Então, excelências, é o que eu tinha a trazer para os debates, e se necessário for, nós voltamos para a réplica para mais algum esclarecimento. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Obrigada, doutor Paulo. Agora a palavra está com a defesa, 1h30. Está com o senhor, doutor Disseu. Doutor Disseu, o senhor está sem áudio. Pronto, desculpa, Excelência. Excelentíssima senhora juíza de direito, doutora Marisa Souza, é um grande prazer estar aqui com Vossa Excelência. Eu não tive ainda a oportunidade de fazer um júri com Vossa Excelência, mas eu sei que é uma magistrada que atua com clareza, com imparcialidade e justiça, e isso é o que a gente se espera de um magistrado. Cumprimento o excelentíssimo senhor promotor, doutor Paulo Capozoli, né, chefe, doutor Paulo. É uma honra dividir esse plenário com Vossa Excelência, reconhecidamente um grande profissional, talentoso, competente e muito admirável. Meus cumprimentos também aos serventuários, aos valorosos policiais que aqui se encontram, que fazem a nossa segurança, aos parentes da vítima e aos parentes do réu que estão presentes também. O réu que aqui está presente hoje, também o cumprimento, que está aqui sentado, o senhor Reinaldo, sentado no banco dos réus, mas não significa que ele esteja à margem da sociedade. Ele está aqui hoje, espero que saia daqui com um julgamento justo. Senhores jurados, cumprimento Vossas Excelências, que deixaram seus lares, seus trabalhos, seus afazeres para exercer um grande dever de cidadania. Meus cumprimentos. Vossas Excelências são representantes do Estado hoje e vão julgar o acusado aqui presente. A defesa está certa de que vosso julgamento será feito com imparcialidade e justiça. O que o senhor Reinaldo fez de errado, nós também recriminamos, porque nós também viemos aqui clamar por justiça. Ele, inclusive, eu acho que talvez pensando que isso o comprometeria neste julgamento, porque isso iria fazer com que os jurados ouvissem de uma maneira como marginal, ele realmente não falou no seu depoimento que foi condenado por um processo por porte de armas. Só que, entretanto, o fato de ter sido condenado por um processo por porte de arma não faz dele um homicida. O que nós temos que liga o senhor Reinaldo ao homicídio do senhor Bruno? Como que se chegou à conclusão que a justiça, a polícia, ligou? Qual é o liame que juntou, que ligou o senhor Reinaldo 4 anos após o cometimento do homicídio a esse crime? Um exame de balística, por terem sido encontrado armas na casa do senhor Reinaldo, e o que isso prova? Não prova nada, porque o senhor Reinaldo já esclareceu os fatos de que ele estava guardando as munições, as armas, e já foi condenado por porte de arma. Não tem relação com o crime. A arma, o fato de a arma ter sido feito um exame de balística, que nós vamos falar sobre isso ainda, e que deu conclusivo de que uma dos projéteis encontrado no corpo da vítima veio de uma arma encontrada na casa do seu Reinaldo, não faz prova de que foi o seu Reinaldo que estava lá para fazer o disparo. Aonde que foi provado isso? Em momento algum. E não foi porque não foi ele quem efetuou esses disparos. 4 anos depois, por quantas mãos essa arma passou? O nobre promotor, todas as testemunhas falaram aí o tempo inteiro sobre grupos de extermínio, miliciano, Highlander e tantos outros, né? Então, se essa arma veio de um policial que talvez esteja ou não ligado, porque também nos autos apontam ele como ligado a grupos de extermínio,
e guardou na casa em confiança de uma amizade de adolescência, de infância, com o seu Reinaldo, que culpa tem o seu Reinaldo? Nenhuma. Se existem realmente esses grupos, e essa arma veio através do Márcio, de grupos, quantas vezes ela não foi usada? Então não é o seu Reinaldo, 4 anos depois, que tem que ser acusado por uma arma que foi encontrada na casa dele, junto com tantas outras, com tantas munições, granadas, né? Então, se fosse uma arma pessoal dele, poderíamos sim imputá-lo, né, como responsável por esse crime. E além do mais, não é 100% preciso essa análise. Como o nobre promotor mesmo exemplificou ou explicou como que é feito o exame da balística, eu vou voltar a tocar nesse assunto, porque é importante que os senhores tenham a visão da defesa e não apenas da acusação, que coloca o exame como conclusivo e 100% eficiente para determinar que a bala saiu daquela arma. Quando é disparado, quando há o disparo do gatilho da arma, a bala passa pelo cano, né, da arma, e faz aquelas ranhuras, que nós chamamos de ranhuras, e são micros... eu esqueci o nome, mas são as ranhuras, eu esqueci o nome técnico que se dá a isso, né? Essas ranhuras, elas que fazem, comparando com a arma, que determinam que aquele projétil saiu daquela arma. O que ocorre, o exame foi conclusivo, sim, mas ocorre que foram 4 anos depois do disparo. E conforme se dispara, vai se fazendo vários disparos na mesma arma, ela vai se deformando. Aquelas ranhuras, elas não são as mesmas, ela vai desgastando como tudo. Tem-se, né, pelos peritos, que a partir de 3.000 disparos, ela já muda completamente esse DNA, como podemos dizer, do projétil na arma. Então, depois de 4 anos, com grupos de extermínio, nós estamos falando de uma cidade onde a violência estava muito grande, onde ocorreram muitos assassinatos e onde foram feitos muitos disparos. Então, nesse exame não é conclusivo. Então, nós temos o que liga ao crime ao senhor Reinaldo. Nós temos o quê? Apenas, então, somente a arma e os projéteis. O doutor permite uma parte? Pois não, doutor, pode falar. Excelência, a explicação que Vossa Excelência deu está perfeita, né? Realmente, depois de uma certa quantidade de disparos, essa apreciação, essa análise, essa determinação seria diferente. Portanto, se assim o fosse, o laudo não seria conclusivo. Entendeu, Excelência? Se essa arma tivesse disparado mais de 3.000 tiros, eles não conseguiriam a compatibilidade do projétil com a arma. Só esse esclarecimento. Muito obrigado, doutor. Não, doutor Paulo, como eu falei, né? O senhor, obviamente, só está no seu papel, o senhor está querendo induzir os jurados com a sua explicação por um conhecimento técnico que eles não têm. O que ocorre é que ele concluiu por proximidade, não é 100% conclusivo. E 4 anos depois, não dá para ter essa conclusão. E, de qualquer forma, ainda que fosse a arma utilizada com um projétil que está no corpo da vítima, isso não coloca o seu Reinaldo na cena do crime. Não tem como colocar, ninguém viu ele. A única testemunha, aliás, vamos falar das testemunhas, né? Eu acho que já esgotamos essa questão da arma, ficou claro que não tem como colocá-lo dentro da cena do crime, né? Só porque a arma estava na casa dele. Poderia estar na sua casa, na minha, na casa de qualquer um que pudesse ter guardado. Isso não é prova contundente. As testemunhas. Todas elas falaram, todas as testemunhas são de ouvir dizer. Que testemunha presenciou o fato? Eu sei que o senhor Reinaldo faz parte de grupo de extermínio. Nenhuma que falou assim, eu vi.
eu presenciei não só o crime do nosso caso, em apreço, como qualquer outro crime. Ninguém apontou um crime aqui do seu Reinaldo. Né? Vamos ver aqui o que nós temos aqui das testemunhas. Juliana. Vamos começar pela Juliana. Pois não, doutor? Não, ninguém apontou aqui, mas tivemos testemunha assim que também foi assassinada. Não, mas ninguém apontou aqui. Nós estamos falando sobre esse caso nesse plenário. A dona Nilceia. A dona Nilceia é mãe, né? Ela diz que eu não tenho mágoa. Como não tem? Ela é totalmente... Ela é a pessoa que mais sente. A mãe perdeu um filho. Claro que ela vai querer a justiça. E quem foi apontado, seria qualquer um que fosse apontado, ela ia querer que fosse condenado e ia dizer que foi a pessoa. E além do mais, alguém falou para ela, deixa eu até pegar o depoimento dela aqui, de que era um segurança do supermercado, negro e forte, o que é a pessoa que estava junto com o seu Reinaldo, se referindo ao outro indivíduo. Só que o senhor Sapo, né, o do Bruno também, conhecido como Sapo, ele não ele é pardo e magro. Então, pintor de automóveis, quer dizer, uma pessoa completamente diferente do que foi dito a ela. Então, se fosse levar em consideração as declarações, depoimentos das testemunhas, nós estaríamos aqui absolvendo o seu Reinaldo pelo testemunho da própria mãe da vítima. Né? As outras vítimas, as outras testemunhas, dona Marisa, o irmão também, a mesma situação. O irmão morreu, diz que falaram que presenciaram a morte do irmão, que poderia ter sido seu Reinaldo, e vem aqui falar sobre um outro crime que ela não presenciou. Diz que era amiga de Juliana, né? E que Juliana disse que falou sobre algumas ameaças, mas não contou detalhes, não viu o Reinaldo matando o Bruno. Enfim, vamos para... Diz que tem medo, não tem raiva. Quer dizer, como que perde um irmão? A mesma coisa que a mãe não tem medo, não tem raiva. São testemunhas que não poderiam ser levadas em consideração. E se fosse, como eu falei, se fosse levar em consideração a mãe, a dona Nilceia, nós estaríamos aqui absolvendo o Reinaldo, não teria outro veredito. Porque ela mesma descreveu uma pessoa que não estava no local dos fatos. Seu Alexandre. Sim, o seu Alexandre é uma testemunha até importante. Ele disse que conhecia Bruno e Felipe e confirmou que eram envolvidos com tráfico de entorpecente, que a mãe, obviamente, negou. Né? A mãe nunca acha que o filho está no crime. Né? E todos sabiam tanto que Bruno e Felipe foram presos. Que Felipe foi ameaçado de morte, levou tiro na cabeça pelos grupos. Por quê? Envolvido com tráfico. Ou está devendo, né? Ou fez alguma coisa errada. Estava lá no tribunal do crime. Por sorte, não morreu naquela oportunidade. Veio a ser assassinado posteriormente. E a mesma coisa aconteceu com o Bruno, que não. Motivos do seu Reinaldo, ninguém apontou motivos para ele matar o Bruno. Mas está cheio de motivos para que outros fizessem isso. Tem muitos motivos. Principalmente com esse envolvimento contra o tráfico, né? Depois ele tentou dizer que foi em outros tempos, mas nós sabemos que foram todos ao longo desses anos, até porque o crime aconteceu há 4 anos atrás. Vamos a Juliana. A Juliana, a única testemunha que a promotoria trouxe que alega ter visto o assassinato. Só que a Juliana não prestou depoimento em plenário. Senhores jurados, os senhores embora tenha, né, o livre-arbítrio de julgar em entendimento, os senhores não têm nem que justificar o seu entendimento, o seu voto, coisa que o magistrado tem, mas os senhores são obrigados a seguir a Constituição, são obrigados a seguir as regras, as leis do nosso país. E o que talvez os senhores, alguns tenham conhecimento, porque já participaram de outros júris e outros não, é que o depoimento prestado em sede policial, sem o contraditório, sem a ampla defesa, ele não tem validade dentro de um plenário ou dentro de um julgamento no judiciário. Por quê? Dentro de um plenário.
ou dentro de um julgamento no judiciário. Por quê? Porque a gente não sabe as condições que aquela pessoa prestou depoimento. Não sabemos se não foi apresentado para ela o réu como não foi este. Não sabemos as condições dela. Era uma pessoa que vivia na rua, tá nos autos. É uma pessoa que tinha envolvimento com traficantes, que era viciada. Não há como dar credibilidade para um depoimento desse, um testemunho desse. Ainda mais que não foi feito, como dissemos, como tem que ser feito dentro da lei, com todo o contraditório e a ampla defesa que não foi possibilitada ao senhor Reinaldo aqui nesse julgamento. Eu gostaria que ela estivesse aqui, para que nós questionássemos ela, para ver a veracidade da fala dela, do depoimento dela. E ela não está, infelizmente, né? Quanto às testemunhas são isso. Agora, quanto ao promotor, como eu falei, é um promotor muito astuto, capacitado. Ele tentou levar, ele disse que não, mas ele tentou fazer esse julgamento pelo coração. Quando ele cita que Juliana está grávida, né? Obviamente, a nossa reação é de repugnação. Olha, pô, assassinou uma grávida. Só que quando ela foi assassinada, o senhor Reinaldo estava preso. Então, não tem como ser o seu Reinaldo. O doutor falou em álibi, que quem tem álibi é quem tem culpa. Que culpa teria o seu Reinaldo preso se a testemunha Juliana foi assassinada? Foi assassinada pelo próprio modo de vida dela, né? E quanto aos demais, já está tudo... Já não temos muito o que falar, a não ser... sobre as nossas testemunhas, né? O álibi do nosso Reinaldo, o seu namorado, enfim, ele não tem, obviamente, nada para falar sobre os fatos, que também não presenciou, mas ele confirmou que o senhor Márcio pediu para o seu Reinaldo guardar as armas. Ele disse que o senhor Reinaldo é uma pessoa boa, que não tem envolvimento, que não tem conhecimento de nenhum envolvimento dele com grupo de extermínio ou com possibilidade de homicídio, e também confirmou aqui em juízo que foi, sem saber da outra testemunha, sem saber do motivo, ele confirmou que foi convidado, porque eu nem entrei em detalhes, eu apenas perguntei se ele foi convidado para um aniversário do senhor Jusilei, na casa do senhor Reinaldo, e ele confirmou que sim, inocentemente ele confirmou que sim, não teria nenhum motivo para mentir, inclusive disse que não foi, porque tinha prova na faculdade, ou tinha aula na faculdade. Quanto ao seu Jusilei, não sabemos qual a motivação dele para mudar o seu depoimento que ele nos disse, porque traríamos uma testemunha que iria dizer o contrário do que nós falamos aqui. E de qualquer forma, de qualquer modo, esse depoimento dele não incrimina em nada, meu cliente. O que ele falou sobre os fatos? Nada, apenas que não estava presente no dia do aniversário dele, que pode ter sido, inclusive, um ato falho dele, porque se ele confirmou, e por isso nós questionamos antes, se ele costumava passar os aniversários com o seu Reinaldo, e ele confirmou que sim, que costumava. E depois negou naquele exato ano. Mas como ele pode ter, como um ato falho, confundido os anos? Algum ano que ele passou com a família e ele simplesmente falou isso. Ou então, ele disse que não teve nenhuma desavença com o seu Reinaldo. O seu Reinaldo poderia mentir e dizer que brigaram e por isso que ele falou. Não, o seu Reinaldo foi sincero, colabora aqui com a justiça. Então, dá uma credibilidade à fala do seu Reinaldo, tem que ser considerado isso, e ele disse que não teve nada, que são amicíssimos, e não sabe a motivação. Pode ter sido um ato falho, né? E como o nobre colega falou, assim, ainda sobre as regras, o direito penal, nós temos um princípio constitucional que é o indúbio pro réu, né? O que seria, senhores jurados, vossas excelências? É que, na dúvida, isso aí está um pouco vulgarizado, né? E está se usando até, infelizmente, contra as pessoas que estão no banco do réu,
que podem ser pessoas, e não todos que estão aí sentados são culpados, são inocentes, mas se vulgarizou de que, na dúvida, é para o réu, isso aí vulgarizou e não estão levando em consideração. Mas isso é um princípio da Constituição. É porque nós, a defesa, não é nada perto do Estado. E isso é porque o Estado ele tem todo o aparato, ele tem a polícia científica, ele tem o investigador, ele tem a PM, ele tem a promotoria fazendo investigação, ele tem até, muitas vezes, não digo que seja o caso aqui, como eu falei, a doutora Marisa é uma juíza honesta, mas muitas vezes até o juiz a seu favor. E que nós temos, que a defesa tem para fazer prova contrária? Nada. Se eu fizer um simples requerimento para pegar uma câmera de monitoramento que estava lá no local daquela rua, ninguém vai me entregar. Vai falar, pede para o juiz, faz o requerimento no judicial. Se o juiz quer, ele vai lá e pede na hora. Se o PM vai lá, a pessoa entrega para ele. Se o promotor requer, faz um requerimento, o comerciante vai lá e entrega. Então, é uma luta de Davi contra Golias. Nós não somos nada perto do Estado. Então, o Estado, por isso, ele tem obrigação de fazer a prova. Só que uma prova irrefutável, uma prova robusta, concreta. E quando há dúvida, como há várias dúvidas nesse caso, tem que ser absolvido, para que se não cometa injustiça. E agora vamos às qualificadoras, aliás, qualificadora não, vamos às quesitações, como o nobre doutor promotor falou, que vão ser feitas aos senhores. Se os senhores entenderem que o que nós estamos falando aqui é a verdade, é real, ou se há uma dúvida, enfim, quando lhe perguntar se, obviamente, a prática do crime ocorreu, se o Reinaldo concorreu para a prática do crime, os senhores vão ter que dizer não, ou os senhores digam não. Se os senhores acharem contrário, que a promotoria, que é o Estado, conseguiu provar que realmente o senhor Reinaldo ele cometeu esse crime, aí os senhores vão dizer sim. Mas no nosso entender, e nós temos assim a plena convicção de que aqui não foi provado isso. Então, no quesitação, onde o senhor vai dizer que eles cometeram o disparo, que foi o senhor Reinaldo que cometeu o disparo, os senhores vão dizer não. E a mesma coisa, aí, obviamente, nem iríamos para outro quesito, que seria se o jurado absolve o acusado. Ainda que passemos, superemos essa fase e nós vamos para a qualificadora, onde se foi usado o recurso que dificultou a defesa do ofendido, aí nós temos que pensar nos fatos em si. Qual é a testemunha única que disse que viu? A dona Juliana, Ela disse o quê? Que ele chegou de moto, desceu da garupa, que a vítima, Bruno, estava com os amigos conversando, que o réu pediu para que todos saíssem, que só o Bruno ficasse. Está nos autos que já tinha uma ameaça anterior e uma desavença entre Bruno e Reinaldo, Bruno a vítima e Reinaldo. Então, não houve surpresa, não haveria surpresa se houvesse esse crime, se houvesse o seu Reinaldo cometido esse crime. O que repetimos, não foi. Mas ainda que fosse, respondendo aos quesitos, não houve nenhuma surpresa. Inadmite-se a surpresa quando há algo que precede ao crime, uma discussão entre os contenedores ou uma ameaça. Ademais, ele teve todo o tempo do mundo para reagir. Podia fugir, podia correr, podia pedir socorro, nesse tempo todo, podia se insurgir contra o seu algoz, E nada disso foi feito. É isso, nós agora esperamos que os senhores, como disse o próprio nobre promotor no início da sua fala, depois desse julgamento, que façam justiça e que vão para casa e que durmam, coloquem a cabeça no travesseiro e saibam que não cometeram nenhuma injustiça aqui. Trazer a vítima de volta, não vamos conseguir. O que nós estamos aqui é julgando uma pessoa
que é inocente e que não tem nenhuma comprovação da culpa dele nesses autos. Então, eu espero que os senhores vão para casa, façam justiça e durmam com tranquilidade, sabendo que os senhores não cometeram uma injustiça. E é isso que eu espero de Vossas Excelências. É só isso, Excelência. Muito obrigado. Ok. Encerrado os debates, indago aos jurados se já estão aptos para fazer a votação. Oi. Pela ordem. Eu gostaria de voltar para a réplica. Desculpa, doutor Paulo. É rápido, tá? Mas eu queria esse tempinho de réplica só para passar algumas informações para os jurados, do que o doutor acabou de falar. Pronto, em réplica o senhor tem direito a 1 hora. Ok. Para dar a palavra ao senhor. Pois não. Excelências, prometo não me estender, eu sei que está todo mundo cansado, eu sei que réplica é aquela coisa terrível, mas eu não posso deixar de fazer alguns comentários, eu não quis atrapalhar novamente o nobre defensor, eu preferi voltar para a réplica para fazer alguns comentários só das coisas que ele colocou. Depoimento em delegacia não tem validade e não é possível condenação. Verdade, é verdade. Eu devo reconhecer que isso é verdade. Depoimento em delegacia não tem validade por si só. Se só for isso, tá? Que eu entendo que não é por si só. E outra coisa, a morte da pessoa, né, que viu é um tanto quanto estranha, vamos colocar assim. Mas eu não vou entrar mais nisso, não. É só para a questão do que o doutor disse, que só o depoimento em delegacia realmente não pode. Assim, não adiantaria uma condenação apenas com o que foi produzido na fase inquisitória, né? Não é o suficiente, não se sustenta por si só para uma condenação. Mas, se for só isso, é bom que Vossas Excelências entendam esse ponto. Se fosse apenas isso, mas nós não estamos falando só disso. Nós estamos falando de todo um conjunto, né? A questão de citar a moça que estava grávida, buscar o lado emotivo, não, é porque foram 2 homicídios, só isso. Eu não sei se tem relevância ou não para o nobre defensor, mas para mim tem. Eu entendo que é relevante, sim. Tirar uma vida é uma coisa grave, 2 eu acho que é um pouco mais grave. Por esse motivo que eu trouxe essa questão da gravidez e foi um comentário, né? Até porque não existe prova material de que foi o senhor Reinaldo que fez, como o próprio defensor disse, que ele estaria preso, coisa que ele próprio não lembrava. Né? Vamos trazer aqui que o próprio preso não lembrava, o próprio réu aqui não lembrava que estava preso. Não sei se os senhores lembram do depoimento dele. Ele não lembrava da condenação de 4 anos e 6 meses. O defensor... mas é muita coisa para lembrar. Agora, se a pessoa está presa, não lembrar que foi preso, sinceramente, eu acho que é demais, né, para a gente digerir. Então, a testemunha, parceiro que não sabia, realmente ele falou que não sabia. Então, quando a pessoa fala que não sabe que tem e também não sabe que não tem. Ele não sabia, mas ele disse que existia uma pistola. Não sabe qual era. Que existia uma arma de fogo, sim, e era uma pistola. E ponto 40 é pistola. Tá? A questão da balística, como eu comentei com Vossas Excelências, existe sim o desgaste, claro que existe o desgaste, mas se existisse o desgaste, o laudo pericial assim o diria, e não é isso que o laudo fala. O laudo fala o seguinte, Excelências, foram expelidos os 2 projéteis, isso está no laudo, tá? Foram expelidos pelo cano da 4ª arma, que é a arma do crime, né? Pistola, Taurus, tal, ponto 40, por suficientes coincidências entre os seus microvestígios, né,
resultado positivo o exame entre eles. Se existisse esse desgaste, não seria conclusivo. É simples assim. Então, não é porque a perícia pode ter sido feita de forma equivocada, não. A perícia foi feita de forma correta. Se eles não tivessem concluído que aquele projétil passou por aquele cano, eles diriam que não era conclusivo. Uma outra coisinha só, o indúbio pro réu, que realmente está em desuso, é uma coisa, mas está em desuso. O Ministério Público quer deixar claro isso, que está em desuso não é porque nós pedimos isso, está em desuso ou está desacreditado de tanto que as defesas se utilizam. Meu Deus, só usam isso. Só pedem isso, na dúvida, pro réu. Agora, tem um outro detalhe. O doutor deveria falar, existem dois princípios. O indúbio pro réu e o indúbio pro societá. Existe um outro também. Na dúvida, pelo réu. O outro princípio, na dúvida, pela sociedade. E só estamos aqui nessa tribuna porque existiu uma dúvida em prol da sociedade. Mas, ademais, nas demais coisas que o nobre defensor colocou, ele está certo. A forma que ele colocou. E eu só queria deixar só mais uma coisinha, que o meu objetivo da réplica era só para esclarecer esses pontos. Mais uma coisinha, a questão da votação. Vocês estão numa comarca pequena, né? Como eu disse para vocês, amanhã vocês podem estar tomando café ao lado do seu Reinaldo. Espero que não. Desde 2008, nós tivemos 2008, nós tivemos uma modificação onde se procura, modificação na lei penal, que possibilitou ou providenciou que a votação realizada no Tribunal do Júri, ela é feita por maioria. O que isso quer dizer? Vocês são em 7. Nós teríamos 7 votos, tá certo? 7 votos abertos, imaginem que fosse 7 votos sim para algum quesito, ou 7 votos não para algum quesito. O réu saberia que todos vocês votaram para condenar ou para absolver. Para corrigir esse erro, que é um erro, a lei penal garante que o voto tem que ser sigiloso. Eu não posso saber, ninguém pode saber qual que é o voto de cada um dos senhores, de Vossa Excelência. Então, o que rege hoje? O que vige hoje? Que a votação ela vai parar de ser aberta, a meritíssima presidente do júri vai parar de abrir o resultado quando der maioria, e a maioria são 4. A partir do momento que ela atingir 4 votos para um sim ou para um não, ela deixa de abrir o resto. Entendeu? Então, nós nunca vamos saber quem votou sim, quem votou não. Ah, mas e se abriu 7 votos? Se abriu o 7º voto, é porque estava 3-3. Ainda assim, ninguém vai saber quem votou, quais foram os 3 sim ou não, ou quais foram os 4 sim ou não. Então, hoje, é dessa forma que funciona. A magistrada vai começar a abrir os votos, a hora que ela chegar no 4º voto, sim ou não, ela para de abrir o restante. Então, isso é importante para vocês saberem, para passar um pouco de tranquilidade em saber que não existe, nós não vamos ter condição, ninguém vai ter possibilidade de descobrir ou de vir a saber o que cada um de vocês votou. Tá certo? O restante eu já tinha me colocado, era o que eu queria passar para vocês. Obrigado, e mais uma vez aí, me desculpa pelo estender da hora. Só isso, Excelência, obrigado. Ok. Doutor Disseu, o senhor tem direito à réplica? A defesa vai fazer réplica, Excelência. Ok. 1 hora. Senhores jurados, Vossas Excelências, não há como negar que o promotor é muito astuto, né? Já foi aqui dito, né? A gente já falou desde o princípio de que é uma pessoa muito capaz. E então, quando eu disse que ele tentou usar
do coração de Vossas Excelências, falando sobre uma criança. É claro que a vida de uma criança importa, mas eu chego lá depois. O que eu quero dizer é que quando ele traz leis, com todo o conhecimento que ele tem, falou agora ultimamente sobre a votação dos jurados, então, ele quer ganhar a vossa confiança. É um cara que ele quer ter a vossa confiança para que, na hora de votar, já haja essa ligação, essa confiança entre as pessoas. Não vou nem dizer simpatia, né, mas a segurança que Vossas Excelências poderiam ter numa pessoa que lhe traz informações seguras e concretas. Porém, não se deixem iludir, porque ele não falou, ele não trouxe provas. Mesmo na réplica dele, não houve provas, ele não falou em provas. Ele citou, ele buscou, inclusive, porque se ele não faz a réplica, fica aquela nossa última mensagem, a nossa argumentação. Então, ele quis desfazer isso de vossas lembranças, quis confundir, porque é muita informação ao mesmo tempo. Mas o que ele trouxe? Falou sobre depoimento da delegacia. Aliás, ele confirmou, inclusive, que o depoimento em delegacia não tem validade. Então, ele confirmou o que nós falamos. Quando ele diz por si só, ele não apontou outros motivos que poderiam não ser corroborar. O que corroborou esse depoimento dessa testemunha? Mais nada. Nada corroborou, né? A questão da arma, que é estranha ao depoimento dela, estranha foi o termo que o doutor usou, que a Juliana teve morte estranha. O que isso tem a ver com o nosso cliente, né? Com o Reinaldo? Teve morte estranha porque ela foi assassinada, foi um extermínio mesmo, porque ela é envolvida com tráfico, né? Poderia ter sido até pior, poderia ter sido queimada viva, enfim, a gente lamenta. Agora, quanto a testemunha ter uma criança, é lamentável, é realmente lamentável, mas isso não faz do nosso Reinaldo ter participação, ele estava preso, todos lamentamos pela vida. Nós também ligamos, só estamos fazendo a defesa e mostrando que o nobre promotor tentou usar de um sentimento, porque quem gosta de ver ou de saber que uma criança, ainda no ventre da mãe, foi assassinada? Ninguém, mas isso não tem relação com os fatos, não tem relação com o crime pelo qual o Reinaldo é acusado, né? Quanto ele não lembrar que esteve preso, nós já esclarecemos. Ele, na sua simplicidade e até ignorância, ele achou, né, que ele, reconhecendo que esteve preso por um crime de porte de arma, poderia, assim, fazer com que Vossas Excelências ouvisse como um bandido, né? Mas isso não faz dele um homicida. E, ademais, ele está pagando pelo crime que cometeu. Ele está pagando com a sociedade. Ele cometeu um erro. E nós somos a favor de fazer justiça. E ele tem que realmente pagar pelo crime que ele cometeu. Não era eu o advogado na época, né, o defensor dele na época, senão eu teria o informado, se é que realmente ele não estava informado. Eu acredito mais que realmente ele estava com medo de ser comprometido. E quanto ao dúbio pro réu, a defesa... falar sempre, ou pedir sempre, por isso que desgastou, mas isso é um princípio, é lei. Nós vamos deixar de aplicar a lei, nós vamos deixar de usar a lei, nós vamos deixar de usar um princípio constitucional. Isso não é um Estado democrático de direito. Nós temos uma lei, não muda um princípio, mas um princípio muda uma lei, porque a Constituição está alicerçada nos princípios. E é justamente na dúvida que se tenha sobre sobre a culpa de uma pessoa que está sendo acusada, né, até mesmo, como eu disse, pela força do Estado em provar, não se pode condenar na dúvida. E se fossem vossos filhos, que estivessem no lugar errado na hora errada, que tivesse visto um homicídio e foi lá colocar a mão na pessoa para saber se está viva,
né? Mas ninguém viu você matando, mas só porque você estava lá e aí acha que foi e vai condenar. Não, então, se há uma dúvida, não se pode realmente condenar, porque pode ocorrer de cometer muitas injustiças. Nós não temos, graças a Deus aqui, nós não temos a pena de morte, mas quantas vezes nós vimos nos Estados Unidos, anos depois, descobrir que aquela pessoa que foi condenada à morte não era o criminoso. Então, se lá existisse também esse conceito, esse princípio, talvez essa pessoa não tivesse sido morta, né? Condenada à morte. Então, senhores, eu espero que realmente os senhores reflitam e façam justiça. Há provas aqui de que o senhor Reinaldo cometeu crime? Eu não vejo. Então, a gente aguarda, a gente espera que os senhores possam fazer justiça e dormir, colocar a cabeça tranquilamente nos seus travesseiros hoje. É só isso, excelência. Ok, obrigada. Indago ao Conselho de Sentença se há algum questionamento, se gostaria de ver algum documento do processo. Não? Não, excelência. Não. Então, não havendo nenhum questionamento nesse momento, eu passo a perguntar ao Conselho de Sentença se já estão aptos a votar. Estando aptos a votar, eu peço que se retire da sala o acusado, o senhor Reinaldo, bem como todas as testemunhas e todos os presentes. Poderão permanecer somente na sala os jurados, eu, claro, o magistrado, o defensor, doutor Disseu, e o Ministério Público, doutor Paulo. Agora será o momento da aquisitação. A sala secreta só é composta por nós. Combinado? Então, por favor. Boa noite, mais uma vez. Agora vamos para a votação. Oficialmente, eu gostaria de lhe dizer que considerei apenas a parte da pronúncia, que é o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, que é o homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Com relação à aquisitação, eu vou falar ponto por ponto e vou explicando, certinho? Então, vamos lá. O primeiro quesito diz o seguinte, sobre a materialidade. No dia 27 de fevereiro de 2016, por volta das 20 horas, em frente à Autopeças Bom Preço, na rua Rita Azevedo, bairro Atalaia, nessa comarca, a vítima Bruno foi atingida por disparos de arma de fogo que lhe causaram as lesões escritas no laudo de folhas tais, que foram a causa eficiente da sua morte? Senhores jurados, me entendo, esse quesito é para falar sobre a materialidade, se de fato a vítima Bruno morreu, teve a causa morte. O Ministério Público pediu que vocês votassem sim para esse primeiro quesito. A defesa também reconhece que a vítima Bruno foi assassinada, conforme o laudo que eu acabei de citar para vocês. Então, se vocês assim reconhecerem, vocês votam sim. Se não reconhecerem, vocês votam não. Vai passar a urna, a doutora Roberta, a oficial de justiça, irá passar com a urna e vocês já têm os votos na mão. Vocês já estão com o quesito na mão, sim, não. Ela vai passar e vocês vão colocar aqui dentro a sua votação. Se for sim, você coloca. Se você decidir que não, ele não morreu, você coloca não. Certinho? Podem votar. Alguma dúvida? Os jurados? Não, né? Então, podem votar. Um, sim. 2, sim. 3, sim. 4, sim. Então, se 4 já disseram que sim, é reconhecida a materialidade. Passo para o segundo quesito. O segundo quesito vai falar sobre a autoria. Se você reconhece que Reinaldo, o réu, foi aquele quem de fato cometeu o crime. O segundo quesito está assim:
O primeiro denunciado, Reinaldo, concorreu para a prática do crime, desferindo os disparos de arma de fogo contra Bruno? Se você concorda com essa afirmativa, você vai dizer sim. Se você não concorda que Reinaldo foi quem cometeu o crime, se você não concorda com essa alegação, você vota não. Certinho? Todos entenderam? Doutora Roberta, pode passar. Sim. 2, não. 3, não. 4, não. 3, não. 4, não. Bem, a votação foi 4 não, então a autoria não foi reconhecida. Sendo assim, não podemos passar para o próximo quesito. A gente encerra a votação logo no segundo quesito, ok? Então, encerrado a nossa votação, a gente pode voltar, que eu vou confeccionar aqui a sentença. Retomemos a sessão do plenário do Tribunal do Júri. Agora eu passo a ler a sentença. Relatado em plenário, passa a decidir. Reinaldo, vulgo Reizinho, foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal. Em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, reconheceu o colegiado popular, através das respostas aos quesitos ao quesito julgo relatado em plenário, passa a decidir, em conformidade com o veredito do Conselho de Sentença, através das respostas aos quesitos, julgo improcedente a imputação veiculada na denúncia para absolver o réu Reinaldo, vulgo Reizinho, das imputações formuladas na denúncia. Em razão disso, revoga a prisão do acusado, espécie alvará de soltura, comunique-se o resultado do processo ao IFPRJ e ao Instituto Nacional de Identificação, publicado em plenário do júri, timados presentes, registre-se em livro próprio improcedente a imputação veiculada na denúncia para absolver o réu Reinaldo, vulgo Reizinho, das imputações formuladas na denúncia. Em razão disso, revoga a prisão do acusado. Espécie alvará de soltura, comunique-se o resultado e publicado em plenário, intimados os presentes, registre-se em livro próprio. É com essa que eu encerro a sessão.